Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Suzana, eu aqui de volta, depois de algum tempo afastada aí das aulas, estou retornando a pedido de vocês, depois de muitos pedidos. Vamos lá, prof, vamos lá, então estou aqui. Concurso do Oficial de Justiça, agora então nível superior em Direito, a gente vai poder aprofundar, detalhar, né, trabalhar todos aqueles detalhes que antes eu não conseguia explicar, porque era ensino médio, então ficava difícil para quem não tinha nenhum tipo de base poder trabalhar. Então agora sim, nós começamos então a trabalhar o direito institucional, toda a legislação institucional. Quando a gente fala de instituição, a gente está falando de poder judiciário, toda a organização dentro do Poder Judiciário, que é para onde vocês estão ingressando, tá? Então, toda essa parte que vocês já estão acostumados, né, a me ver trabalhar, é o que eu vou trabalhar com vocês, então, nesse concurso, certo? Então, começamos aí agora a nossa jornada, nosso caminho, e só lembrando que nós começamos, como combinado, a gravar antes do lançamento do edital. E aquilo que a gente vai gravar aqui antes do edital é a parte da matéria que sempre está no edital. Aquela parte que a gente não sabe exatamente como vai vir, a gente vai deixar para gravar depois. Então, a parte que vem, essa inicial, vocês podem ir estudando tranquilamente, ok? Então, como vocês também já estão acostumados, estão lá todas as minhas redes sociais, respondo as perguntas de vocês nas redes sociais, então podem me perguntar no Facebook, ali no direct do Facebook, podem me perguntar no direct do Instagram, onde vocês acharem melhor, tá? Fazer as perguntas, podem me mandar lá que eu vou respondendo para vocês. Vocês já estão acostumados aí há 20 anos a trabalhar comigo, vocês sabem que eu respondo todas as dúvidas de vocês. Claro que não de forma automática, né? Porque eu não sou um robô, né? Que vai ali estar respondendo automaticamente, mas eu, na medida do possível, respondo todas as dúvidas. Normalmente respondo em no máximo 48 horas. Então, só lembrando todas aquelas regrinhas que são os nossos combinados já há bastante tempo, elas seguem normalmente para a gente continuar aqui trabalhando então agora para esse concurso, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos nos contatar então nas redes sociais e vamos embora. Por onde a gente vai começar? Bom, quando a gente fala de direito institucional, a gente está fazendo um concurso do oficial de justiça, a gente está falando do quê? De poder judiciário. Então, onde é que nós temos que começar para entender toda a estrutura, todo o funcionamento de organização, colocar todas as práticas que o oficial de justiça faz dentro da organização estadual? Onde é que a gente vai começar? No Poder Judiciário, tá? Então, essa é a parte que nós vamos começar agora. Vamos, no decorrer das aulas, relacionar nos pontos com Constituição Estadual, né, naquilo que entra na estrutura em termos de Estado, tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai ir desenvolvendo todo esse conteúdo em termos de organização do Poder Judiciário, que nada mais é daquilo que consta no edital como institucional, né? Direito institucional, ok? Então, nós vamos trabalhar do artigo 92 ao artigo 126 da Constituição Federal nesse primeiro momento. Vamos também trabalhar depois a parte dos órgãos essenciais à justiça, mas isso é um segundo ponto. Então, neste momento, a partir desta aula, nós vamos estar trabalhando do artigo 92 ao artigo 126 da Constituição Federal, tá? Prof, e o conteúdo, como é que tu vai disponibilizar lá? Como combinado, nós vamos disponibilizar toda a parte em termos de matéria, né, de conteúdo impresso propriamente dito em PDF, a partir do momento que o edital for lançado, para que a gente possa organizar o material todo, tá? Então, claro que essa parte aqui eu já tenho organizada, inclusive com as
mudanças que tiveram aí nas emendas constitucionais, só que, como a gente não tem exatamente certeza do que vem, o material em PDF propriamente dito, ele virá a partir do momento que o edital for publicado, tá bom? Então, quem vai fazer, aí vai estar assistindo as aulas antes do lançamento do edital, pode acompanhar por aqui, né, tirar os prints da tela e tal, e pode então ir acessar diretamente lá no Google a Constituição Federal, do artigo 92 ao artigo 126. Então, conforme eu for explicando, eu vou estar sempre mencionando os artigos para vocês, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente vai iniciar o nosso estudo conforme as regras que foram combinadas lá no início do contrato, ok? Fechado, então? Tudo tranquilo da forma como foi contratado? Vamos iniciar. Primeira coisa, quando a gente fala de poder judiciário, nós começamos então com o caput do que está escrito lá na Constituição Federal no artigo 92. E se nós formos ler o caput desse artigo, ele nos diz, são órgãos do Poder Judiciário. Então, primeira coisa, não fala em judiciário da União, o judiciário do Estado, não fala sobre isso. Fala órgãos do Poder Judiciário. Então, eu gosto sempre de começar mostrando o seguinte. Quando nós estudamos direito constitucional, vocês trabalham o direito constitucional com o Fabrício, né, com Aita, se estuda que existem 3 poderes, tá? Então, tá ali o que nós começamos a estudar, só que a gente tem que relacionar com o que os colegas estarão trabalhando em sala de aula. Então, vocês já me conhecem, já sabem que não existe algo separado, que a gente tem que aprender a relacionar tudo. Então, eu vou estar trabalhando com o conteúdo que o Fabrício vai estar trabalhando, vou estar trabalhando com conteúdo que o colega vai estar trabalhando lá em termos de direito administrativo, em termos de direito penal, em direito processual penal, direito civil, direito processual civil. Vocês lembram que eu passo, né, por todas as legislações conforme eu vou explicando para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, o Fabrício, quando trabalha com vocês o direito constitucional, ele mostra para vocês, ele explica que nós temos uma forma de Estado, ele explica para vocês que nós temos uma forma de Estado que é a federação. A federação, tá lá no artigo 1º da Constituição Federal, federação. E o que é a federação? Tá? É a forma como o espaço físico geográfico, aonde o Brasil se situa em termos de planeta Terra, está inserido. Então, né, nesse espaço físico geográfico que é o Brasil, como ele está estruturado? Então, como o Brasil está estruturado? Em termos de uma federação. E uma federação, tá lá colocado, combinando o artigo 1º com o artigo 18 da Constituição Federal, vai ter lá a União com letra maiúscula, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, nós temos uma federação. O que significa? Que nós temos uma organização que distribui competências, mas que estas organizações que distribuem competência, todas elas juntos, é que formam o todo que é a União. Então, por isso que juntando 26 estados, mais o Distrito Federal, né, que é um só, mais 5.545 municípios, nós temos então o quê? Nós temos, juntando tudo isso, nós temos a União. Esse é o modelo de organização que nós temos. A partir desse artigo, e eu não vou entrar em detalhes, porque isso é matéria do Fabrício, eu só estou puxando aqui para a gente poder entrar na matéria institucional judiciária, o artigo 2º nos diz, a União possui 3 poderes independentes e harmônicos: executivo, legislativo e judiciário, tá?
Então, a união possui 3 poderes independentes e harmônicos. Quando o artigo 2º fala em união, ele está falando o quê? Juntando tudo isso, ou seja, toda essa organização aqui que forma o todo vai ter 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Isto significa que eu tenho o judiciário atuando em termos de organização municipal, eu tenho o judiciário atuando em termos de organização do Distrito Federal e eu tenho o judiciário atuando em termos de Estado. Agora, como que atua? Aí que entram os detalhes que a gente começa a estudar. Isso é fundamental para entender toda a estrutura, direito institucional. Por que que é imprescindível entender? Porque quando o artigo 2º fala na independência, fala em 3 poderes, ele utiliza 2 expressões. Ele utiliza a expressão independência e harmonia. Então, ele utiliza essas 2 palavras, tá? E essas 2 palavras é o que na doutrina, quando vai explicar como isso funciona, normalmente os autores utilizam a expressão função típica e função atípica, tá? Normalmente os autores vão utilizar essas expressões. Então, o que que significa isso? Significa que nós temos que pensar. Estamos falando de judiciário, que é para onde estamos fazendo o concurso. Então, vamos pensar no judiciário. O judiciário, ele vai ter que ser estudado naquilo que é a função pela qual o texto da Constituição o criou, e vai ter que ser estudado em termos de administração. Por quê? Porque o texto da Constituição diz que são 3 poderes independentes. Isso significa que o executivo e o legislativo não administram o judiciário, tá? Então, desde o início, nós vamos ter o quê? Agora vem comigo aqui. Nós vamos ter o poder judiciário brasileiro, porque é a união. Então, quando a gente fala judiciário, ele é o todo, ele está inserido no todo, ele é um só, não existe separação. Porém, por força das palavras independência e harmonia, no decorrer das aulas, conforme a gente vai abrindo os artigos, a gente vai estudar o judiciário na sua função típica. Vejam as cores, tá? Vou explicar tudo isso de forma detalhada. Aqui embaixo vocês estão vendo expressões que nós vamos explicar no decorrer das aulas. E vocês estão vendo as cores que vai diferenciar a função. E aqui no terceiro organograma, que é a mesma estrutura do Poder Judiciário, vocês estão vendo somente 2 cores, a cor amarela e a cor marrom. Por quê? Porque essa estrutura aqui de organização do Poder Judiciário que vocês estão vendo é o estudo do Judiciário na sua função atípica, que é como funciona o critério de administração de organização do Judiciário. Então, estudar direito institucional, poder judiciário, não é pegar e estudar artigo decorado separadamente, tá? Não é assim que se estuda. Se estuda entendendo cada pecinha no seu quebra-cabeça sendo encaixado. Por isso, eu preciso que vocês tenham paciência, persistência. Não é na primeira aula, não é na segunda aula que vocês vão conseguir dominar como é o quebra-cabeça, como ele funciona.
Vamos pensar, quando a gente monta um quebra-cabeça, tem um dia que a gente encontra determinadas peças, cansamos, não temos mais condições, a mente cansou, vai lá, desopila, descansa, tempo depois volta, monta mais algumas pecinhas, vai entendendo algumas coisas. É assim que funciona quando a gente estuda direito institucional, tá? É montar o quebra-cabeça, onde cada professor dá uma parte, a Suzana vem e vai juntar tudo isso, montando essa estrutura em termos de instituição. Então, esse é o meu papel, tá? O meu papel é juntar todas as pecinhas e colocar nesse grande quebra-cabeça para que vocês consigam ter a visão do todo, de tudo como funciona, certo? Tá? Então, eu preciso que vocês tenham paciência, não adianta ficar se atucanando, porque daí não vai para frente, não vai funcionar, tá? Então, calma, paciência, persistência, que quem chega até o fim consegue compreender e consegue nunca mais esquecer, tá? Isso, né, tá cheio de alunos aí falando disso, que nunca mais esqueceram, né, efetivamente como funciona, porque aprenderam como é a estrutura na prática, sem decoreba, em termos de conceitos de artigos. É isso que eu vim fazer aqui, ok? Tá? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso primeiro artigo, 92 da Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário. Não fala são órgãos do Poder Judiciário do Estado. Não fala são órgãos do Poder Judiciário do Distrito Federal. Fala em órgãos do Poder Judiciário. Por quê? Porque está falando dessa estrutura do todo. Tudo junto. União. Ok? Agora vamos pegar o 92 e vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Então vai lá. O 92, inciso 1º, ele nos diz, primeiro, órgão que está ali é o Supremo Tribunal Federal. Então, aonde é que está o Supremo Tribunal Federal? Está aqui. Tá vendo que ele está no topo? Ali no artigo ele está lá sozinho, só tem ele lá no topo. Então, ele está aqui no topo, ó, tá? Supremo Tribunal Federal. Depois, no inciso 2º, vocês têm, ou melhor dizendo, no 1A, né, vocês têm o Conselho Nacional de Justiça. Olhem o artigo 1A, tá? Então, isso significa o quê? Que ele é um braço do 1. Porque não é o segundo inciso, ele não separou. Ele é um braço do 1. E o braço do 1 é algo que é uma extensão. Então, é uma extensão dessa estrutura superior. Mas vejam, ele está do lado, um pouquinho mais abaixo, mas acima do restante dos órgãos que estão aqui. Por quê? Porque este órgão, ele tem, no contexto que nós vamos estudar, ele tem uma função diferente. Então, o STF tem uma função, o CNJ tem outra função, mas os dois estão os dois bracinhos. Então, é como se eu estivesse colocando aqui meus dois braços, o direito e o esquerdo, tá? Essa é a estrutura quando a gente fala STF e Conselho Nacional de Justiça. Outro detalhe, sempre que vocês encontrarem no decorrer da legislação uma letra maiúscula, vocês saibam que é uma inclusão posterior ao texto de origem da Constituição, tá? Então, sempre, né, que tem aí o A, né, o B, essas letras nesse sentido, é porque é uma inclusão posterior. Então, não é um órgão que veio instituído no texto de origem da Constituição de 88, tá? Conselho Nacional de Justiça. Depois, aí sim, vocês têm o 2. E aí o 2, vocês têm o Superior Tribunal de Justiça. Tá aqui o 2. Superior Tribunal de Justiça. Ó, 2.
E aí, logo na sequência, vocês vão ter o 2A, que foi uma mudança instituída na Emenda Constitucional número 92, lá em 2016. Até 2016, esse órgão, que era o Tribunal Superior do Trabalho, ele estava somente aqui, na estrutura da Justiça do Trabalho. A partir de 2016, com a Emenda Constitucional número 92, é que efetivamente este órgão, o Tribunal Superior do Trabalho, ele mudou, ele passou a ter uma interpretação, uma conotação muito similar ao STJ. Então, nós vamos também entender isso na sequência das nossas aulas. Então, de novo, mudança. CNJ incluído no meio do caminho. TST estava no texto de origem, só que ele mudou aonde ele foi inserido ali, mudando a sua formatação em termos de competência. Então, nós vamos entender isso na sequência aí das nossas aulas. Depois, nós temos o inciso 3º, que nos diz os tribunais regionais federais e os juízes federais. Tribunais regionais federais e juízes federais. Vejam que agora nós já viemos para cá. Aí eles vão me dizer, mas prof, tem aqui um órgão que a senhora não falou, tem aqui um órgão que a senhora não falou. Vou chegar neles. Tô indo com base nos incisos que estão ali para vocês começarem a entender o quebra-cabeça. Por que que eu fui para cá? Porque tá ali no inciso 3º. Tribunais regionais federais. Vejam, aqui, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Esses, eles têm jurisdição em Brasília, né? Ou melhor dizendo, jurisdição não, espaço físico geográfico, eles estão localizados em Brasília, só que a jurisdição é em todo o território nacional, tá? O TST também fica lá em Brasília, então situado fisicamente em Brasília, jurisdição em todo o território nacional. Vou falar depois, quando chegar especificamente na Justiça do Trabalho, na de 3392, não hoje, tá? Só para avisar que no momento específico eu vou falar sobre a de 3392. Também no momento específico eu vou falar sobre a DI, a DC, a DO, calma, né? Um passinho de cada vez, tá? Então tem algumas nuances de interpretação por parte do STF hoje em relação ao TST. Agora, os TRFs e os juízes federais, eles não estão situados em Brasília, eles são por região. Então, ainda não temos TRFs em cada estado. Temos aí um aumento de TRFs, a criação de aumento do número de TRFs, mas não temos TRFs por estados. Tínhamos inicialmente com base na organização das regiões no Brasil, mas com base na necessidade foi-se vendo a necessidade de aumentar estes tribunais, né? Então, por exemplo, né, o nosso aqui do Rio Grande do Sul, que é o TRF 4, tá? Que era Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, por região. Aí o TRF 1, o TRF 2 e assim por diante. Então, aí eu já entro em termos de organização de estados. Tá? De estados não, de regiões. TRF são por regiões. Agora, eu quero que vocês, ali do lado do inciso 3º, que diz tribunais regionais federais e juízes federais, eu quero que vocês coloquem ver artigo 106. Por que que eu quero que vocês coloquem ver artigo 106? Vai comigo lá no artigo 106. Vamos lá no 106.
Me acompanhem ali e olha o que diz lá no artigo 106. Ele diz assim: dos tribunais regionais federais e dos juízes federais. E o 106 são órgãos da Justiça Federal. E aí eu tenho dois órgãos ali: os tribunais regionais federais e os juízes federais. Então, essa estrutura aqui são órgãos da Justiça Federal. Vejam que aqui a Constituição colocou lá no 92 e esmiuçou lá no 106 que tipos de órgãos são. Então, aqui eu tenho TRF e juízes federais, tá bom? Só que aí o aluno vai me dizer assim: mas prof, tem um órgão ali do lado que a senhora não falou, que está escrito júri. Calma, vou chegar lá, tá? Eu vou chegar nele, tá? Então, né? Por isso, já deixei aqui. Prof, não tá lá no 106. Não tá no 106. Por que que esse órgão, que é o júri, não tá no 106? Porque, vai comigo lá no artigo 5º, vai? Pega a tua Constituição, vai comigo lá no artigo 5º, que o Aita, né, trabalha com vocês o artigo 5º. Vai comigo lá no artigo 5º e olha comigo o que está escrito acima do caput do artigo 5º. Diz para nós assim, né, o título, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, o que que significa isso? Que nós temos um capítulo, um título com um capítulo na Constituição, que são um título dos direitos e garantias fundamentais, o capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivos. E neste capítulo que vocês estudam o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri, para quem acompanhou aí, né, Boate Kiss, que eu não vou entrar em detalhes, né, sabe que estamos falando aí de jurados, estamos falando de pessoas do povo que votam e decidem. Então, o que tem lá que vocês estudam com o Aita lá no artigo 5º da Constituição? O Tribunal do Júri, que diz para nós que julga os crimes dolosos contra a vida. Pergunto para vocês, qual é o poder em termos de Constituição que tem a função típica de julgar? Judiciário. Então, se eu tenho um órgão, um poder que tem a função típica de julgar, aonde que em termos de quebra-cabeça de instituição eu vou colocar este órgão? No judiciário. Então, ele não está no capítulo do Poder Judiciário, ele está no capítulo que é dos direitos e garantias individuais e coletivos. Mas, por força da função que ele exerce, ele vem para dentro da organização do Poder Judiciário. Por isso que ele veio parar aqui, Tribunal do Júri. Aí vem o aluno e me diz assim, mas como assim, prof? Como que eu tenho Tribunal do Júri na Justiça Federal? Pergunto, será que não existe a possibilidade de matarem alguém dentro de um avião, de um navio? Não é extensão do território brasileiro? E aí, e se eu tenho um crime doloso contra a vida nessa situação? Aonde que ele vai ser julgado? Por um Tribunal do Júri da Justiça Federal. Então, existe Tribunal do Júri na Justiça Federal? Claro que sim. Ele vai ser, em termos de organização, um pouco diferente na estrutura interna e institucional do que em relação à organização da Justiça Estadual. Mas ele tá lá porque a função dele é de fazer o quê? O julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ok? Então, temos o Tribunal do Júri aqui. Então, para facilitar a tua vida, bom, a organização é contigo, tá? Como tu achar melhor. Eu sempre coloco ali do lado do artigo 106, né, no inciso 1 e 2, eu coloco o Tribunal do Júri para eu ter clareza de que ele é um órgão da Justiça Federal. Agora, vocês coloquem aí como vocês acharem melhor no estudo de vocês.